Bom, pessoal, com a camisa da Champions que a TNT me mandou um tempo atrás, eu vim aqui no canal secundário, no canal de cortes, fazer um apanhado geral do que foi essa maluca última rodada desse novo formato da Champions League. Eu comentei hoje em live que eu ainda não sei se eu gosto com certeza desse formato ou não, mas, cara, essa última rodada que tem 1 milhão de jogos todos ao mesmo tempo, por mais que talvez a gente ainda tenha uma dúvida, essa é a rodada que faz a coisa ter um pouco de graça, porque isso é novidade. E aí, cara, mantendo o padrão Champions League, que é o que? Loucura até a finaleira. O que a gente tem? O jogo do Real Madrid, que curiosamente é o que eu peguei pra ver. Eu cogitei ali assistir o Chelsea, mas de última hora eu peguei pra ver o Real Madrid. E aí o que a gente teve acontecendo é simplesmente isso aqui, 4-2 do Benfica, que estava desesperado para vencer, porque começou a rodada sendo desclassificado até da repescagem, e aí consegue vencer o Real Madrid por 2 gols de diferença. Um jogo que, assim, para quem não viu, o contexto era 3-2, conforme as outras coisas foram acontecendo, não bastava. Então, era muito louco como que nem o time do Benfica sabia que a vitória simples não bastava, o 3-2 não funcionava, não servia, porque já na prorrogação não, já nos acréscimos, o goleiro Trubin, que terminou sendo o herói do jogo, ele aparentemente, sem saber que eles estavam sendo eliminados, ele defende uma bola e cai pro chão, fazendo cera, aquele bagulho pra enrolar jogo e tal, típico de quem tá com o jogo ganho. Eles até estavam com o jogo ganho, tava 3-2, mas não servia de nada, tava dando em desclassificação. E aí foi curioso como mostraram lá a tribuna no estádio do Benfica, com o presidente, a galera ali, e tipo assim, todo mundo agoniado, o que esse cara tá fazendo cera? A gente tá rodando, a gente tá sendo eliminado. E aí acontece de, olha só, aqui aos 90 mais 8, aos 98 do segundo tempo, o Trubin, o goleiro, faz um gol de cabeça bizarro. Assim, absolutamente nada é mais Champions League do que o gol no último lance, o gol da classificação de goleiro. É o típico bagulho que, se acontece em filme ou série de futebol, eu particularmente critico porque eu falo, tipo, clichê demais, tá ligado? Sei lá, quando Ted Lasso, que é uma série muito boa, mas que a parte futebol é a pior parte da série, quando ela inventa um monte de loucura ou então opta pelos clichês, eu fico, pô, gente, mas... Ah, nossa, é gol da vitória no finalzinho, quem poderia imaginar? Só que assim, isso em filme é sem graça porque é óbvio, sabe? Num roteiro onde você já sabe que de uma forma ou outra tudo vai dar certo e vai lá e eles optam por isso, é meio sem graça demais. Agora, no esporte, de verdade, num jogo, vida real, o goleiro fazer gol no último lance é bizarro. E aí, eu não posso ficar aqui mostrando exatamente o lance, porque senão a UEFA me quebra no meio, você sabe como é que é a lei de direitos autorais, mas enfim, a bola cruzada na área, numa falta cometida pelo Bellingham, a gente tem aqui o Valverde... no desespero, entrando quase que de voadora no goleiro, mas o Trubin vai lá de cabeça, vence o Courtois, então é de goleiro pra goleiro, tá ligado? Ele vence o Courtois e sai comemorando, mano, completamente desesperado de felicidade. Assim, justo, né? É o mínimo que se imagina. E aí tem algumas coisas aqui que a gente pode comentar. Eu queria até pegar uma foto dele aqui comemorando de frente e tal, porque, assim, o cara mal sabe o que fazer, como se portar nesses momentos. E ele ficou, pô, tem aquele deslizando e tal. Tá aqui, o post da TNT vai ajudar a gente. Cadê? Se puder abrir, eu vou agradecer. Goleiro Trubin fez história. Ele sai aqui felizão. O que pega? O Real Madrid, ele termina perdendo. E a gente vai falar dos outros jogos aqui também, apesar do foco maior ser no Real Madrid, porque a história do dia é o Real Madrid por causa desse gol do goleiro. Mas, cara, o Real Madrid, ele termina essa fase de Liga da Champions League fazendo jus ao que é a temporada até aqui, que é muito caos. Agora o Xabi Alonso já saiu e aparentemente as coisas estavam melhorando com a Arbeloa, mas não é da noite pro dia que tudo vai dar certo e, na verdade, não se sabe nem se com o tempo as coisas vão dar certo com a Arbeloa. Vamos lembrar que o Arbeloa até ontem, né, modo de dizer, até pouquíssimo tempo atrás, cara, ele nunca tinha treinado um time profissional, ele tava na base do Real Madrid, então assim, não se sabe se dá pra confiar 100% no Arbeloa. Mas fato é que o time termina perdendo na fase de Liga da Champions e começou a rodada dentro do top 8 pra se classificar direto e termina fora do top 8. E aí, cara, é um resultado trágico. Assim, o Benfica, ele fazia uma campanha de Champions League horrorosa, não à toa ele tava ficando de fora da classificação, quando você para pra ver e tem time ridículo que tava dentro, pelo menos da repescagem, o Benfica não. Mesmo com essa campanha horrorosa, ele consegue vencer o Real Madrid. É verdade que em casa, né, o jogo foi em Portugal, mas mesmo assim é um resultado muito trágico e, cara, é um caos completo. Ano passado,
o Real Madrid, ao também não se classificar direto para as oitavas, ele pegou uma pedreira chamada Manchester City. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Mas a sorte é que esse ano não pegará. O Real, apesar de ter ficado fora do top 8, ou seja, não vai classificar direto, vai ter mais um jogo de ida e volta, né? Mais um chaveamento, né? Adicional. Mas ele, apesar de não ter ficado no top 8, ele ficou aqui, olha só, no top 9. Vou até abrir aqui para vocês poderem ver. E aí, como é que funciona a regra desse sorteio e tal? Como é que vai pegar tudo aqui as coisas? Salvo engano, a não ser que eu esteja muito louco da cabeça, a regra diz que o nono colocado aqui, ou ele pega o último ou o penúltimo né, dos que se classificaram. Então, se eu não estiver louco, se a regra do sorteio for essa mesma, acho que é, o Real Madrid, ele pega de novo o Benfica ou pega o Bodo Glimt. Assim, cara, os dois são times fracos, apesar de ser meio estranho falar isso logo depois do Real Madrid acabar de perder pro Benfica, mas o normal seria pegar e classificar em cima do Benfica o Bodo Glimt mais ainda. É verdade que esse mesmo Bodo Glimt aqui foi aquele time que na semana passada, retrasada, ganhou do Manchester City de 2 gols de vantagem, podendo até ser mais, porque teve alguns gols lá que foram invalidados por impedimento e tal. Então é um time que, enfrentando um top dessa competição, já venceu e venceu de forma maiúscula, mas pô, aí mesmo assim, cara, mesmo tendo esse contexto, o normal seria o Real Madrid passar, né, com uma certa facilidade, até porque se não conseguir passar do Bodo Glimt, não precisa nem preocupar em tentar jogar as oitavas, não. Porque se você não elimina o Bodo Glimt, você não precisa chegar nas oitavas, você não vai conseguir fazer nada. Agora, outra coisa, ainda no jogo do Real Madrid, antes da gente partir para os outros jogos e para os outros assuntos, no finalzinho do jogo, antes do quarto gol, a gente teve isso aqui, o Rodrigo aqui com cara de quem reclama e tal, o Rodrigo sendo expulso. Ele e o Raul Asensio foram... E, cara, por mais que tem muita reclamação do Rodrigo pra cima da arbitragem, eu não consigo deixar de pensar que ele deu mole. Então, era um jogo que já meio que tinha acabado, já tinha acontecido o que tinha pra acontecer, e ele vai lá e arruma uma forma de ser expulso. E, cara, o Rodrigo é o tipo de cara que não pode se dar o luxo dessas besteiras, tá ligado? E, novamente, talvez seja um erro do árbitro e tal, ele sai reclamando demais, mas ele tá naquele tipo de cenário que você tem que fazer de tudo para que não aconteça nada. O Rodrigo, ele agora vai perder, né, o primeiro jogo dessa repescagem. E, pô, ele é justamente um dos caras que menos poderia se dar esse direito de perder minutos. É um cara que tá brigando por espaço, que não sabe se vai ter, que não sabe se vai continuar no Real Madrid, e aí dá esse mole de tomar o cartão vermelho. Agora, se o Real Madrid, ele faz um resultado ruim na Champions, se essa classificação indireta, porque vai para o mata-mata, mas não para as oitavas, é ruim, tem uma coisa que é impressionante, que no caso, a gente volta aqui para essa imagem, é o Mbappé. Que aqui tá com cara de bosta e tal, mas, cara, o Mbappé, ele faz, como a gente vê aqui, aos 30 e aos 58, o Mbappé faz 2 gols nesse jogo. O Mbappé, ele segue sendo o artilheiro, ele amplia a artilharia da Champions e ele chega agora a 13 gols. Eu vou até abrir a câmera. Assim, gente, se tudo correr conforme está correndo, o Mbappé tem tudo para quebrar o recorde do Cristiano Ronaldo. Porque agora faltam só 4 gols. Vale lembrar que foi em 2014, o Cristiano fez 17 gols. É a maior quantidade de gols de um só jogador em uma só edição de Champions. E é verdade que agora tá mais fácil, porque são mais jogos. E o Mbappé aparentemente vai ser o primeiro a aproveitar essa facilidade do novo formato. Porque são 13. É bem verdade que, tá? Apesar de o Mbappé merecer elogios, porque ele em si tá fazendo muito gol, tem que ser feito o disclaimer aqui que se você for detalhar mais contra quem ele tá marcando, você vai perceber que existe um padrão de gol, sei lá, no Olympiacos, no Benfica, mas nos jogos grandes ele meio que sumiu. Existe essa questão. Dito isso, ele tá fazendo muito gol. São 13, agora ele vai ter mais uma sequência de jogos, vai ter ida e volta da repescagem para poder fazer. Supondo que, por exemplo, o Real Madrid chega na semi, o Real Madrid chega na final. Então você tem a repescagem, aí você tem as oitavas, aí você tem as quartas, aí você tem a semi e a final. Aqui são 8 jogos, aqui é a final única, ou seja, o Real Madrid chegando na final, ele vai ter aí mais 9 jogos. É claro que pode ser que ele perca um ou outro por lesão, por cartão, ou qualquer outra coisa, mas, cara, são potenciais 9 jogos para fazer 4 gols. E aí chegou o momento da gente ver se o Mbappé ele realmente consegue tirar a senhaca dele com a Champions League,
ou se vai ser mais um ano que ele vai seguir sendo alvo de piadas porque ele consegue fazer tudo, ele a nível seleção, se você comparar com o Vinícius Júnior, não existe, o Vini não é ninguém perto dele a nível seleções, mas a nível Champions o Vini é muito maior, muito mais relevante, o Vini tem título, ele não, o Vini tem relevância, ele não, e aí agora é o momento de ver se ele consegue dar essa volta por cima, se ele mantém fazendo esse monte de gols, ou se nesse momento mais definitivo, no momento mais importante, se ele vai pipocar, vai sumir e vai parar. Ele quebra já o recorde do Cristiano Ronaldo ou não? Ele vai dar conta ou ele vai sumir? É algo a ser reparado. A gente tem o Haaland, que inclusive fez gol hoje também, daqui a pouco vou dar uma passada mais rápida nos outros jogos. O Haaland foi um cara que eu acho que quem critica, quem fala que o Haaland não é bom, tá assistindo futebol com o olho fechado. O Haaland é bizarro. É claro que ele não é habilidoso igual o Neymar, igual o Ronaldinho, mas, cara, a quantidade de gols que ele faz é bizarra. Agora, contudo, entretanto, todavia, mas porém, o Haaland, apesar de ser muito bom, ele tem justamente esse defeito de, nas fases finais de Champions, ele sumiu. Até naquele ano, que é o ano do título do Manchester City, ele não apareceu na semi, tanto na ida quanto na volta, ele não apareceu na final, ele fez jogos ruins, ele sumiu, tá ligado? Então a gente vai ter oportunidade agora de ver mais uma vez se o Mbappé ele vai pelo mesmo caminho, e vale lembrar que por enquanto, tipo assim, a fase de repescagem vai ser um jogo tranquilo, né? É Benfica ou Bodo/Glimt, então deve ser de boa, mas depois, oitavas, quartas, semis, tem que ver se o Mbappé vai aparecer ou não. Enfim, eu imagino que o Real Madrid vai estar nas oitavas, certo? Eu acho que o Real Madrid vai conseguir passar, assim como passou ano passado do Manchester City, e eu imagino que esse ano até com mais facilidade, só que de qualquer forma é ruim, são mais 2 jogos para serem jogados, num calendário que já é apertado, você aumenta a quantidade de jogos, você dificulta a vida, mas sejamos sinceros, o Real Madrid mereceu, o Real Madrid conduziu o seu time de forma muito bagunçada, e aí, cara, isso aqui é resultado de todo o caos interno do time. Um detalhezinho meio minúsculo, que não muda muito a vida de ninguém, mas vale a pena ser comentado aqui, o Arda Güler hoje, quando foi substituído, saiu chiando, saiu reclamando e tal. E aí é curioso porque, tipo assim, é o tipo de coisa que se fosse o Vini, a gente estaria fazendo um alarde. É claro que ele não reclamou igual o Vini, naquele é o clássico, mas ele sai ali reclamando e tal. Aparentemente, o clima não é tão de calma assim no Real Madrid, não. Apesar de já estar bem mais de boa do que comparado à época do Xabi Alonso. Dito isso, vamos aqui passar para os outros jogos. Eu acabei de falar do Haaland, vamos focar aqui no Manchester City, que, como eu falei, enfrentou esse Bodo/Glimt, tomou um sufoco pro Bodo/Glimt, perdeu jogando nada, mas hoje, dentro de casa, faz 2-0 em cima do Galatasaray, Haaland e Cherki. Primeiro que assim, o Cherki, ele é uma senhora contratação. Pra quem não tá ligado, esse francês, ele foi contratado por menos do que o Flamengo tá pagando no Paquetá. Foi 30 e alguma coisa milhões de euros. E aí, assim, é um grande acerto, né? Um cara que tá jogando muita bola. Ele, quando não contribui em gols, ele contribui de outra forma, tá ligado? É um baita jogador, é um destaque do Manchester City e foi muito barato. No campeonato inglês, sabe? Na Inglaterra, num lugar onde qualquer vagabundo custa 70 milhões de euros. Enfim, o Cherki é um grande destaque. E o Haaland, cara, ele faz gol hoje e ele volta a marcar depois de um grande jejum de 5 jogos. É muito comum, né, você passar 5 jogos sem fazer gol, a não ser que você seja o Haaland. E aí hoje ele vai lá, quebra esse jejum, faz gol no Galatasaray, e o City que oscilava ali na Champions League, que não sabia se ia direto para as oitavas ou não. Ano passado, como eu falei, não conseguiu ir direto. Esse ano consegue, vitória importante. O Galatasaray, talvez você pense que é um time completamente merda, sabe, que não tem ninguém lá, mas tem umas coisinhas lá assim. Você vai ter um Gundogan, você vai ter um Sara, aqui em São Paulo, você vai ter Leroy Sané, tem uma galera lá, é um time legal, tem o Osimhen, e mesmo assim perde pro Manchester City. Enfim, 2-0, o time do Guardiola aí consegue uma vitória importante. Esse é o primeiro jogo que a gente tem que comentar. Outro, que esse tinha tudo para ser um jogão e aparentemente foi. Eu falo aparentemente porque eu tava prestando atenção principalmente no Real Madrid, mas a gente teve Chelsea e Napoli, que terminou 3-2. O Højlund, que é a cópia da Shopee do Haaland, fez gol, ex-United. E Enzo Fernandes de pênalti e 2 gols do brasileiro, da seleção brasileira, João Pedro, que tá aqui no destaque, 3-2. O Chelsea, ele consegue firmar-se entre os 8, enquanto o Napoli, cara, é provavelmente, na verdade é com certeza, o Napoli é a maior decepção dessa Champions League. E eu falo isso por causa disso aqui, ó. Se a gente entra para ver a tabela, olha só em que posição terminou o Napoli. 30º. Não conseguiu nem ir para a repescagem. Isso aqui fica mais feio ainda, quando a gente pensa que, cara, o Bodo/Glimt conseguiu ir para a repescagem, o Qarabag conseguiu.
E aí eu te desafio a falar um jogador do Qarabağ. Você perdeu o desafio, provavelmente. Enfim, o Qarabağ, ele consegue ir, pelo menos, para essa próxima fase. Provavelmente vai cair agora, mas conseguiu pelo menos passar, tá ligado? Ganha ali o dinheiro a mais. O Napoli não. Eu acho que a gente tem alguns times aqui que assustam, tá ligado? Igual esse Villarreal em penúltimo. Tipo, meu Deus do céu, assim, não era pra estar tão mal. Mas o Napoli, cara, campeão italiano, pô, assim, é esquisito, é decepcionante. Fazem ali uma campanha pra esquecer mesmo. Eu acho que de tudo que aconteceu nessa Champions, eu vejo aqui agora também, pô, o Clube Brugge terminou lá em cima, tá ligado? O 19º, e o Napoli terminar em 30º é complicado, é feia a situação. O que mais que a gente tem? A gente tem o Liverpool, que tá aqui na imagem. O Liverpool meteu uma goleada no Qarabağ, olha só, 6-0. Eu pensei que o Liverpool fosse vir com um time, sei lá, B, com um time C, porque, focando na Premier League, se bem que lá também não tem muito o que fazer, né? Mas enfim, o Liverpool vem com o time titular. E o time titular mete 6-0 no Qarabağ. E mesmo assim o Qarabağ consegue ir para a repescagem e o Napoli não. Aí você vê como é que tá lá. Enfim, Wirtz sendo destaque aqui fazendo gol, o Salah também marcando, o Salah que vive o provável último ano dele no Liverpool, ele que tem uma puta história, mas que tá saindo meio pela porta dos fundos, tá um último ano bem complicado e tal, mas aqui o Wirtz consegue fazer um gol. O Chiesa, cara, o Chiesa é um caso muito esquisito, porque é aquele cara que a gente conheceu no futebol italiano, que jogava muita bola, que era um destaque, mas que saiu de lá porque meio que tava difícil a coisa, e que tá numa geladeira danada no Liverpool, ele praticamente nunca joga, ele tem pouquíssimo tempo, mas hoje faz gol, e o Wirtz também fazendo gol. O Wirtz que foi um cara que é julgado demais pelo preço que custou, e eu acho que tá certo, um cara que custa mais de 100 milhões de euros tem que ser cobrado mesmo, mas ele começa a dar resultado e ele não começa hoje. Já tem um tempo que ele cresceu de rendimento, eu não sei se vai valer isso tudo, mas eu não sei nem se é justo cobrar que valha, sabe, os 120 milhões. Pelo menos não do ponto de vista que 120 milhões é cracaço, nível absurdo, porque hoje em dia não é. Eu acho que se você ainda tem na cabeça, principalmente no futebol inglês, que o cara de 120 milhões, ele tem que ser, sabe, um jogador, nossa, top 3 da geração, eu acho que o errado aí talvez é você, é eu que esperamos isso. Hoje na Inglaterra, assim, sei lá, o Caicedo custou isso, o Declan Rice também, são bons jogadores, mas, cara, não são Messi, não são Cristiano Ronaldo. E o Wirtz provavelmente vai ficar nesse caminho aí. É um bom jogador que começa a dar resultado finalmente, mas eu não sei se em algum momento vai ser, sabe, esse cara, nossa, absurdo. Meu Deus, é um bom jogador, sabe, entre os melhores do mundo. Eu imagino que ele pode chegar nesse nível, mas não a ponto de melhores da história, tá ligado? É normal. Antigamente, quem custava mais de 100 milhões era assim, hoje não mais. E pra fechar, cara, o líder disso tudo, o líder dessa brincadeira toda, o Arsenal, ele vai lá e ganha de 3-2 do Kairat, o lanterna da competição. Eu falei do Liverpool poupar elenco, mas eu pensei mais ainda que o Arsenal pouparia. O Arsenal, ele vive um momento tumultuado na Premier League, ele perdeu o último jogo pro United, tá ligado? De virada dentro de casa, e esse jogo aqui, o Arsenal já estava classificado, o Kairat já estava eliminado, ninguém queria nada, nenhum dos dois times tinha por que jogar isso aqui, no máximo ali era, sei lá, manter o primeiro lugar, tá ligado? Mas, na verdade, nem sei se precisava manter ou se já estava garantido, enfim, mas não sei. Mas fato é que o Arsenal vem ali com um time meio mexido, mas com boa parte dos principais jogadores. A gente tem o Gyökeres, que tá aqui comemorando, fazendo gol. Ele que é outro que existe uma expectativa, uma cobrança muito grande, mas que de início ele não tá conseguindo suprir. Hoje faz gol. Martinelli também voltando a marcar. Kai Havertz, ídolo da torcida palmeirense, também marca. O Martinelli, para quem não tem visto também, ele é um cara que tem sido cobrado aí nesse ano, não faz lá uma senhora, a temporada não é a melhor dele, tá ligado? Também não tá tão mal assim não, mas não é a melhor das temporadas, hoje volta a marcar, mas é aquele tipo de jogo que era tranquilo. Enfim, termina como a classificação, vamos mais uma vez ver aqui, quem passa direto. Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham. O Tottenham aqui, primeiro que assim, esse Tottenham, ele não tá no campeonato inglês. O time joga de um jeito na Champions e depois joga de outro na Inglaterra, não sei o que acontece. Mas o Tottenham aqui, eu acho que é muito melhor do que a pedida, muito melhor do que a gente poderia imaginar, tá ligado? Enfim, parabéns ao Tottenham. Barcelona, que começa perdendo hoje pro Copenhagen, mas consegue a virada e acaba metendo uma goleada. O Yamal fez gol, o Rafinha fez gol, então o Barcelona termina em quinto. Também vive ali um ano que, sei lá, é tumultuado, não um ano, mas uma temporada
porque ele, quando estava abrindo vantagem do Real Madrid, perdeu, viu o Real Madrid vencer, o bagulho encurtou, mas enfim, hoje vai muito bem. O Chelsea, o Sporting. Se o Napoli é a maior decepção, eu acho que dessa primeira fase, o Sporting entre o top 7, ninguém esperava. Ninguém esperava. E aí, cara, assim, querendo ou não, o Sporting vai ser, desses 8 aqui, aquele típico time que os outros times vão querer pegar. Então, se tem um sorteio e você corre risco de pegar o Manchester City ou o Sporting, eu acho que todo mundo preferiria pegar o Sporting, apesar da boa fase. Enfim, em sequência, o City, é o 8º, fechando aqui. Ano passado não conseguiu passar direto, esse ano consegue. E aí, entrando aqui, comentando rapidamente só dos grandes que não passaram direto, mas pelo menos passaram, Real Madrid, Inter de Milão, o PSG cai no sentido de que ele começa essa última rodada estando aqui no top 8, mas não consegue manter, isso porque empatou com o Newcastle. Então, 1-1, fica os dois aqui na classificação indireta. Juventus, Atlético de Madrid, eu acho que é isso, né? Leverkusen, Atalanta, Olympiacos, o Borussia talvez seja o maior desses outros que eu não comentei. E na artilharia a gente tem por enquanto isolado Kylian Mbappé com 13, Harry Kane, que eu acho que se o Bayern, cara, inventar de ganhar a Champions esse ano, esse rapaz aqui tem grandes chances na bola de ouro, se bem que esse ano é ano de Copa, né? Tem que ver isso. E Erling Haaland colado ali atrás deles, apesar do grande jejum de 5 jogos. Não foram 5 jogos na Champions, é 5 jogos no total. Mas o Haaland em sequência aqui. Pode ser que ainda dê tempo de alguém passar na frente do Mbappé, porque vai saber o Real Madrid cair nas oitavas, tá ligado? E aí o Bayern de Munique chega na final, pode rolar. Enfim, cara, uma grande última rodada. Eu acho que a gente teve ali as surpresas positivas e as negativas. O Napoli é a pior delas, o Real Madrid, ele termina mal também, mas terminou em 9º, deve pegar ali uma barca boa, um jogo tranquilo, deve chegar nas oitavas. Enfim, o que você tá achando desse novo formato de Champions? Você gosta? Você tem certeza que gosta? Eu acho que eu não gosto da fase de liga, mas eu gosto da existência desse novo mata-mata. Ano passado a gente teve um City e Real Madrid, o que é muito legal. Vamos ver o que separa esse ano. Eu tô com medo de ter falado bosta no Real Madrid pegar o Bodo Glimt ou o Benfica. Eu vou conferir aqui e se por acaso eu tiver falado merda, eu coloco aqui no comentário fixado. Mas eu acho que a regra é essa mesmo. Enfim, sexta-feira é o sorteio para ver quem vai pegar quem agora e estaremos aqui para comentar também. Esse aqui é o canal de cortes, se você não conhecia, se inscreva aqui, tem vários conteúdos aqui. Enfim, eu sou o Josão, até o próximo vídeo, valeu. É nóis, pessoal, obrigado.